Muito bem, boa noite a todos, que a graça e paz esteja sobre a sua vida. E hoje nós iniciamos a nossa aula de introdução à teologia. Eu sou Gilvan, sou pastor, atualmente estou como pastor na Igreja Batista Independente, tenho formação em teologia pelo Instituto Videira, sou bacharel em teologia pelo Instituto Videira, como também sou formado pelo nosso Seminário Teológico Batista Independente do Paraná, o STVPA. Eu queria começar dizendo que a nossa aula, ela é o básico do básico. Ela seria o inicial para quem quer estudar acerca da teologia, porque a teologia ela é um ensinamento muito amplo, digamos assim, é um ensinamento profundo. Então, o que nós vamos fazer nessas 4 aulas que teremos é ensinar o princípio da teologia, a definição dessa palavra, o alvo da teologia e entre outros aspectos e tópicos que nós iremos abordar no decorrer dessas 4 aulas. Eu quero dizer que é um prazer muito grande poder lecionar para você, meu irmão, minha irmã. Abra o seu coração e deixa Deus falar com você nesse instante. E vale lembrar também que é sempre bom nos aprofundarmos no conhecimento no tocante à teologia. Digo que essa aula seria para deixar um gostinho, para que você continue crescendo e para que você possa, de repente, fazer um curso, uma faculdade, uma formação na área da teologia. Nós, como batistas independentes, nós temos vários seminários espalhados pelo Brasil e até recomendo a vocês, né, se vocês desejarem fazer futuramente um bacharel, um médio em teologia, nós temos o nosso seminário aqui do Paraná e do Mato Grosso, que é o Estelipar, que funciona ali em Cascavel, mas também funciona de modo híbrido, como também temos o Seminário do Sul, o Seminário do Nordeste. E o nosso seminário não é puxando a sardinha para o nosso lado, não, mas o nosso seminário ele é um dos melhores, ao ponto de ser reconhecido pela Unifil Londrina, que é uma instituição séria, e também todos os cursos que são ofertados no nosso seminário são reconhecidos pela JET, pela Junta Educacional Teológica do Brasil. Então vamos começar a nossa aula, animados, meus queridos irmãos, meus queridos alunos. Então vamos começar. Deixo também à vontade, caso alguma irmã deseje perguntar, queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, porque a aula serve para isso, para que possamos, assim, aprender e a crescer no conhecimento. Então, vamos começar com um texto que muitos têm interpretado de forma errada, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando no seu texto isolado vai dizer: porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Esse texto ele tem sido defendido por pregadores leigos para não estudarmos a Bíblia, sendo que se eu for aqui na Bíblia Sagrada, e aqui eu já começo deixando uma indicação para vocês, meus irmãos. Bíblia integrada, essa Bíblia ela é ótima, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que está em ordem cronológica, porque a Bíblia que nós temos, a NVI, a ARA, a ACF, elas são Bíblias que não estão organizadas como as coisas de fato aconteceram. Nós temos ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim sucessivamente, e ela não está organizada de forma cronológica, mas ela está organizada por assuntos. Essa Bíblia não. Essa Bíblia, os autores eles tentaram ao máximo deixar com que a sua organização fosse formatada a partir de uma ordem cronológica. Então, nessa Bíblia, nesse mesmo texto que eu li para vocês, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, olha o que diz o texto todo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Então vejamos bem que Paulo, ele aqui está falando não necessariamente da teologia, seria algo
incoerente se Paulo estivesse falando da letra do estudo, até porque Paulo era um grande teólogo. A gente vai ver ali em Atos dos Apóstolos que Paulo ele foi formado aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um grande mestre da época. E quando a gente olha para Atos dos Apóstolos e também para o Novo Testamento, para as cartas paulinas, tanto as epístolas pastorais, universais, dirigidas às igrejas, nós vamos ver Paulo falando com grande propriedade de quem entendia do assunto. E porque, de fato, Paulo era um nato estudante da Bíblia. Então, Paulo, aqui, ele não está falando da letra da teologia, ele está falando da letra da lei. Veja o texto que li, ele diz que ele não nos capacitou para sermos um ministro de uma aliança antiga, porque o que dizia a aliança antiga? O que dizia a aliança do Velho Testamento? A alma que pecar, essa morrerá, olho por olho, dente por dente. Então, de fato, a letra da lei, ela matava, só que agora Deus vem com a graça, e com essa maravilhosa graça, perdão, estava olhando para a câmera aqui, mas está desligado, mas ele vem com essa maravilhosa graça e nos alcança, e nos fortalece, e ele traz esse conceito que a letra da época, a letra que era a lei que apontava para Cristo, ela te matava. Mas Cristo, ele vem com a sua graça poderosa sobre nossas vidas. Então, esse texto, meus irmãos, é de forma errada e até precipitada entender ele como um texto voltado a uma crítica sobre teologia. Um amigo meu já me dizia que um texto fora do contexto, ele vira um pretexto. E é daí que nascem as principais heresias. Então, esse texto não é um texto fazendo apologia a não estudar teologia, mas se trata da lei. Até porque se a gente vai lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver Deus falando: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o conhecimento, ele é bom. E quanto mais sábio, mais humilde uma pessoa se torna. Quando a gente vê alguém arrogante ou arrotando prepotência, na verdade, não é uma pessoa sábia. Pode ser até inteligente, mas sábia não é. Porque quanto mais nos aprofundamos nos ensinos da Bíblia, nos ensinos que a palavra de Deus ela nos deixou, nos tornamos mais humildes, porque Deus ele coloca um luzeiro sobre o nosso pecado, daí nós reconhecemos a nossa insignificância. Então, teologia não é para você se tornar um prepotente, um arrogante, mas é para você compreender mais de Deus. É para você ser igual aos nossos irmãos bereanos, porque não é pecado nós irmos a uma análise profunda dos textos bíblicos. Atos dos Apóstolos, o livro de Atos vai dizer que existia um povo de Bereia, os bereanos, e quando Paulo ou qualquer outro fosse pregar lá, eles analisavam a Bíblia, eles tateavam o texto que Paulo estava lendo, eles iam conferir se de fato condizia com a pregação do apóstolo Paulo, porque isso é teologia, é ter esse discernimento de estudar e de conferir. Até aí, tudo bem? Indo mais além, o que é a teologia? Para a gente entender a teologia, nós temos que entender o sentido da palavra. E a palavra teologia, ela é uma junção de duas palavras, como você pode ver aí na sua tela. É a função da palavra theos, do grego Deus, e logia, do grego palavra, para quê? Tratando de quê? Alguns que dizem até ciência, né? E como prova disso, nós temos ali algumas palavras terminadas com esse sufixo que é concernente a um estudo. Digamos a palavra biologia, estudo da vida. Bio, vida. Logia, estudo, palavra, ciência, estuda a vida. Geologia, estudo que verifica ou estuda sobre a terra. Psicologia, estudo sobre a mente. Então, não diferente disso, basicamente a palavra teologia, ela é essa junção de estudo sobre Deus. Mas aí está um grande problema. Deus, ele não é um objeto de estudo.
Portanto, a melhor definição para teologia seria estudo da revelação divina. Não sei se concordam comigo, mas eu tenho essa visão. Deus, ele não é um objeto, uma substância para ser colocado numa mesa de estudo para ser estudado. Então, tudo que nós sabemos de Deus é aquilo que ele quis se revelar a nós. Portanto, uma tradução mais correta para a teologia seria estudo da revelação divina. Até aí, tudo bem? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Podemos avançar? E o que está na apostila que você recebeu, o que está no conteúdo que você recebeu. Quando se fala em teologia, algumas ideias de senso comum surgem. Por exemplo, alguém pode pensar que teologia é assunto somente para pastores, padres, que passaram anos estudando no, que passaram anos estudando no seminário ou em alguma coisa semelhante, mas a teologia ela está presente na vida de todos. A teologia ela está presente na sua vida, na minha vida, tanto na vida de um padre, de um pastor, como de alguém comum, porque sempre nós estamos buscando sobre essa revelação de Deus, né? Verdade? A gente sempre está buscando de onde a gente veio, para onde a gente vai, perguntas que está até escrita naquele quadro do pintor francês Paul Gauguin, se não me falha a memória agora, do século. Agora me fugiu a memória, mas há um quadro bem famoso, um quadro francês, que tem essas perguntas, né? De onde viemos? Quem somos? Para onde iremos? E essas perguntas elas apontam para algo que está além de nós, para algo maior, esse Deus. Então, baseado nessas indagações e nesses questionamentos, nós podemos dizer que todos somos teólogos. E eu trago aqui uma frase de Anselmo de Cantuária, quando ele diz em latim: Fides queres intellectum, que quer dizer fé que busca compreender. Anselmo de Cantuário foi um monge, um grande teólogo e filósofo do século XI e XII, né? Haja vista que ele viveu até o século XII, e ele era um teólogo que baseava a sua teologia na compreensão. Não é sábio eu colocar uma venda nos meus olhos e não buscar compreender Deus. Há até uma canção que diz: ninguém explica Deus. De fato, concordo 100% plenamente com essa canção. Mas também entendo que Deus ele deixou se revelar para a sua criatura. Ele se revelou a Moisés, ele se revelou a Abraão e ele se revela nos dias atuais, como nós vamos aprender mais para frente ainda nessa matéria sobre as formas da revelação de Deus. Mas a teologia é isso, ela é uma fé que busca compreender. Até aí, tudo bem? Detalhando a teologia, e nós vamos ter aí um quadro, né, da teologia, estudo ciência sobre a pessoa de Deus através da sua autorrevelação aos homens, e nessa tabela nós vamos ter algumas coisas que vale a pena ser mencionadas aqui. Teologia, do ponto de vista etimológico da palavra, é a palavra concernente a Deus, como a gente já aprendeu no início. Teós, Deus, logia, ciência ou tratado para quê? Então, ciência que estuda Deus ou ciência que estuda a revelação de Deus. No sentido subjetivo, nós temos aí que a teologia ela é o conhecimento de Deus. E eu trago também um texto bem conhecido que está lá em Oséias, prossigamos e sigamos em conhecer o Senhor. O próprio Oséias ele faz esse alerta. Nós devemos prosseguir, nós devemos buscar o conhecimento que vem de Deus.
E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: do que pensar? Pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas boas, aquilo que é louvável, aquilo que é desejável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é do bem, pensar. E por que não estudarmos sobre Deus? E por que não nos debruçarmos sobre a pessoa de Deus e da forma que Ele deseja se revelar a mim e a você? E eu não sei se você notou, mas eu estou fazendo de tudo aqui para que você entenda que a teologia ela não é algo nocivo, pelo contrário, ela é algo muito abençoador na vida de um crente. E no sentido objetivo, a teologia ela é a doutrina acerca de Deus. Até aí tudo bem? Mas qual o alvo da teologia? A teologia, ela tem um objetivo. A teologia, ela tem um alvo. E qual é o alvo da teologia? Como está escrito aí no conteúdo que você tem em mão, que foi fornecido para você anteriormente, a fonte de explicação da realidade dos seres humanos, mostrando que tudo que existe não é fruto do acaso. A teologia, ela tem esse alvo de mostrar que nós não somos frutos do Big Bang ou da teoria de Darwin, a teoria do evolucionismo, que diz que o homem ele veio do macaco e ele foi evoluindo, ou do Big Bang, que tudo começou a partir de uma explosão, de um átomo que deu vida. Não, a teologia, ela é essa fonte, ela tem como alvo ser essa fonte de explicação acerca da realidade, mostrando que nada é por acaso. Se nós formos ali no Gênesis, no livro da criação, o Bereshit, Gênesis 1, Moisés narrando Gênesis, e quem escreveu Gênesis pela tradição oral foi Moisés. Moisés vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas Deus diz que haja luz. Então a gente tem ali que a terra foi criada pela palavra. Essa mesma palavra que está em João 1, no princípio era o verbo, o logos, né? Olha o logos aí, logia, logos, palavra. Então, a gente, quando olha para a teologia, com o olhar da teologia, nós não vamos deixar qualquer cientista esfriar a nossa fé, porque nós entendemos que a teologia nos mostra, pautado da palavra de Deus, que nós viemos da criação de Deus, da criação do Gênesis, da criação ali do Gênesis em que Deus cria o homem, a mulher e tudo que nós vemos. O alvo da teologia é responder os mais inquietantes questionamentos da existência humana. Aí entra aquilo que eu falei há um pouco atrás, né? A frase de Paul Gauguin, né? Quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito, para onde iremos. Quem somos? Somos criatura de Deus, a imagem e semelhança de Deus. De onde viemos? Viemos do pó da terra, assim como o homem natural, assim como o homem original, o primeiro homem. Qual o nosso propósito? O meu eu sei, pelo menos eu sei, servir a Deus. Qual é o teu propósito? E para onde iremos? Eu estou caminhando para Nova Jerusalém, para o lugar dos salvos, para onde Cristo me espera. Outro alvo da teologia é transformar pessoas através da reflexão sobre Deus. A teologia se mostra como instrumento transformador. Aquilo que eu disse a início, ninguém estuda para se tornar um teólogo arrogante e arrotar prepotência. Quando estudamos, é menos o ad hominem e mais Deus. É menos de nós e mais de Deus. E a teologia serve para isso, para eu aprender mais de Deus e anunciar essa boa nova a um coração que está aflito, abatido, precisando de uma elucidação. E, como alvo da teologia, conhecer mais a respeito de Deus. Só recapitulando aqui para os irmãos, a teologia ela é a fonte de explicação da realidade, mostrando que nós não somos frutos do acaso. A teologia serve para responder também os mais inquietantes questionamentos da existência humana,
quem somos, de onde viemos, qual o nosso propósito, para onde iremos. O alvo da teologia é transformar pessoas através da reflexão sobre Deus, e a teologia ela se torna esse instrumento transformador, e a teologia é também conhecer mais a respeito de Deus diante das evidências que o tornam conhecido, como a criação e a Bíblia. Então, o alvo da teologia são esses. E quando falamos de teologia, existem algumas doutrinas bíblicas teológicas que não está incluída nesse ensinamento, mas deixo aí o gostinho para vocês de repente se aprofundar nisso, quem sabe, talvez a gente estudar em um outro momento. Aqui na igreja mesmo a gente já estudou sobre bibliologia, que é um estudo mais profundo sobre a Bíblia, a origem da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, como que a Bíblia foi elaborada, quanto tempo isso levou, os autores da Bíblia. Então, dentro da teologia, existem algumas doutrinas bíblicas e teológicas, como bibliologia, a doutrina da palavra de Deus, a teotologia, que é a doutrina da pessoa de Deus. Isso é um tópico dentro da teologia que estuda especificamente a doutrina da pessoa de Deus, a característica, o atributo. Deus ele tem atributo comunicável, incomunicável. Deus é um ser atemporal. A antropologia, que é a doutrina sobre o homem, a harmatiologia, que é a doutrina sobre o pecado, a palavra pecado em grego é hamartia, errar o alvo, a cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo, né, que fala da natureza hipostática de Jesus, 100% homem, 100% Deus. A pneumatologia parece até uma doença, né? Mas não tem nada a ver. Pneuma vem de espírito, de ar. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. A eclesiologia, doutrina sobre a igreja. E a escatologia, que é o estudo sobre as últimas coisas, na maioria das vezes pautados no livro do Apocalipse e também no livro de Daniel, onde traz revelações acerca do fim. Então, a teologia ela abrange todo esse universo que nós vimos aí elucidado através desse material, digamos assim, esse material que você tem. Strong, ele vai dizer algo que eu queria falar aqui. O alvo da teologia é a certificação dos fatos que dizem respeito a Deus e as relações entre Deus e o universo. A apresentação de tais fatos em sua unidade racional, como partes conexas de um formulado e orgânico sistema de verdade. Então, a teologia, ela tem essa certificação, ela dá fé que é uma ciência verdadeira, segundo o comentário de Strong. Nós já estamos aqui caminhando para o final, mas eu queria deixar agora com vocês, fazer alguma pontuação, se vocês assim quiserem. Alguém deseja fazer alguma pergunta, fique à vontade, estamos aqui para responder sobre a aula, alguma coisa que talvez não ficou claro, se possível, e se você quiser, abre o seu microfone e você pode aí falar, né, antes da gente encerrar propriamente essa aula. Alguém deseja falar algo, perguntar? Então vamos para o enigma. Esse enigma vale ponto, tá? Suzana, paz do Senhor. Alguma indicação de leitura sobre a teologia que possa acrescentar ainda sobre? Eu tenho vários livros aqui na minha biblioteca. Se eu pudesse orientar algo para vocês, eu tenho esse livro aqui que é muito bom, Teologia Batista Reformada. Esse é um livro muito bom. Eu tenho um livro também aqui que ele é antigo,
mas ele é um livro perfeito. Talvez eu não sei se vocês vão achar nessa capa que eu achei lá no Sebo, em Foz do Iguaçu. A História das Doutrinas. Esse livro aqui é muito interessante. Um livro é um grande tratado teológico. Mas se eu pudesse é, indicar a vocês algo que de repente está ao alcance de vocês, seria a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na igreja, e eu tenho uma aula inaugural lá no site da igreja. Se você quiser conhecer mais, você vai lá no www.ibguaraniaçutudojunto.com.br, e lá tem uma aula inaugural sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. É um grande tratado teológico. Ali Paulo vai falar da justificação, ele vai explicar o que é a justificação, o que é regeneração, ele vai falar sobre queda, redenção, que também faz parte da teologia. Então, essas são algumas obras que eu posso indicar a vocês. Um conteúdo sólido. Eu estou vendo se tem mais alguma coisa aqui que pode, de repente, somar. Eu tenho alguns livros pequenos, mas é tudo só introdutório, né? Introdução à vida de Cristo, estudo em Efésios, mas algo que está ao alcance de vocês seria estudar sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, um grande tratado teológico que vai elucidar o conhecimento de vocês. E também, se puderem, façam aquisição de Bíblias de estudo, né? Tem a Bíblia de Estudo Integrada, essa que eu estou aqui lendo para vocês. Tem a Bíblia do Expositor, que também está à disposição na Play Store, né? Tem a Bíblia Strong, que é uma Bíblia que ela é do grego para o português, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Eu tenho um arsenal aqui, né, de comentário do grego para o português, e é interessante também, uma Bíblia de estudo, você pode baixar na Play Store, da Apple Store, e também estudar esse material. Acho que eu respondi a sua pergunta, Suzana. Ok. Mas alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Deseja acrescentar? Porque tem um enigma. Agora tem um enigma e quem acertar vai ganhar um prêmio. Olha que legal. A nossa aula ela é diferente. Ela tem até prêmio, né? Então, a hora do enigma. Presta atenção, porque se você ficar atento a esse enigma, você vai acertar. Não vale colocar no chat GPT. E se você colocar aí, talvez você nem encontre nada. O enigma é o seguinte: teu pai nunca nasceu. Não, o enigma é ouvido. Presta atenção nessa charada, nesse enigma. Seu pai nunca nasceu. Sua mãe nunca morreu. Sua avó permaneceu virgem até que o neto morreu. Eu vou repetir. Seu pai nunca nasceu. Sua mãe nunca morreu. Sua avó permaneceu virgem até que o neto morreu. De quem está falando esse enigma? Deus é um palpite. Alguém mais quer dar um palpite? Eu vou repetir. Seu pai nunca nasceu. Sua mãe nunca morreu. Sua avó permaneceu virgem até que o neto morreu. Adão? Não, não é Adão. Mas alguém quer arriscar um palpite? Difícil.
Pois é, nas aulas de teologia eu sempre faço esse enigma e as pessoas não acertam. Mas eu vou falar. Eva, porque presta atenção, seu pai nunca nasceu, Eva não teve um pai paterno. Eu não estou falando de Deus, estou falando de pai paterno. Seu pai nunca nasceu, sua mãe nunca morreu, né? Sua avó permaneceu virgem à terra até que o neto morreu. Recebeu o neto, que foi Abel. O enigma fala de Eva. Ninguém acertou. Então, o prêmio fica para a próxima aula. Meus irmãos, que prazer estar aqui com vocês. Acredito que a aula de hoje foi muito proveitosa, uma aula bem rápida, uma aula bem objetiva. Reitero aquilo que eu falei no início, claro que isso não vai formar teólogos, até porque o estudo de teologia ele é um estudo muito aplicado, ele é um estudo, digamos assim, que puxado, né? Trazendo por um linguajar mais compreensivo, só que vai te dar uma compreensão do que é a teologia. E o meu desejo, eu rogo ao Senhor que você cresça na graça, no conhecimento e que Deus ele possa te abençoar cada vez mais. Fiquem todos na graça e paz de Cristo, lembrando que terça-feira, nesse horário, às 19h30, nós estaremos conectados. Deus os abençoe, fiquem na paz de Cristo. Até a próxima, se assim o nosso bondoso Deus permitir. Amém. Até mais.